Quebra do osso. Muito saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. E no Quebra do Osso de hoje nós temos aqui 3 participantes contando comigo. Acho que a gente pode falar que aqui é Zé do Caixão, Zumbi, Lampião. Estamos aqui eu, Pedro e Jefferson do Lampião Games Studio. Pedro, você virou o Zé do Caixão, você percebeu, né? Tudo bem com vocês? Beleza, Jefferson? Opa, beleza. E aí, galera? Bom estar aqui de novo, valeu pelo convite e deixa eu compartilhar um pouquinho da chama do Lampião aí com vocês. Então tá bom. Pedro, na parcimônia, como sempre? Tudo na parcimônia. Não, então tá tranquilaço. Galera, pra quem se lembra do Jefferson, Jefferson participou com a gente aí no Garocast a respeito do Zuctena, né? Jefferson, se eu não tô muito enganado, sua tribo favorita são os Garras Vermelhas, não é isso? Pois é, aquela pra assustar a vovó. Exatamente. Só que hoje nós vamos dar um pouco uma afastada aí do mundo de lobisomem, o apocalipse, para falar sobre um outro mundo, porque afinal de contas parece que a sombra está chegando ou qualquer coisa aí do tipo, se é que ela já não chegou. Hoje nós estamos aqui com o autor de Belregar, Jefferson Neves, o S. Eu não sei qual é o seu sobrenome, Jefferson, mas... É Neves mesmo, é isso aí. Não, mas o S, porra, JNS, Jefferson Neves o quê? Porque é aquele nome brazuca total. Tá certo, Jefferson Neves dos Santos. Então a gente vai conversar um pouco aí sobre um novo livro que está saindo aí no mercado nacional, né? Escrito, obviamente, por um escritor nacional, que no caso é o Jefferson. Então a gente vai abrir o espaço aqui e conversar um pouco sobre esse novo material. Então, galera do Garocast, bem-vindo ao mundo de Belregar. Se tu abristes este livro, deves ter alguma ideia do que se trata. Estou certo? Não? Deveria saber que nem sempre a fortuna é reservada às almas curiosas, neófito. Em todo caso, tem isto como um aviso claro e direto. Fecha este tomo e volta para a segurança de teu lar. Finge que nunca viste tais caracteres e ignora o sussurro da sombra ao pé do teu ouvido nas noites que se seguirem. No entanto, os descaminhos da glória e da derrota se abrem para aqueles que são ousados o bastante para dar o primeiro passo. Isso tu já fizeste. Continua, se julgares prudente. Atreve-te a flertar com a maldade que se esconde no teu coração? Ou te consideras um santo? Não sejas tolo. Todos nós ouvimos a voz sedutora, sussurrando todas as doces mentiras que desejamos ouvir. Especialmente quando estamos sozinhos com os nossos sonhos. Pois esta é a sombra viva. Nos dando o que desejamos, ela é aquela que está quando não existe nada. Aquela que tu escutas no silêncio e vê no escuro. Permite a ti sorrir e abraça a causa do pecado voluntário. Jefferson, vamos começar com a primeira pergunta, né, cara? Da onde que veio essa coisa aí do tipo, pô, vou escrever um livro de RPG? Porque escrever um livro já não é fácil, você ainda resolve fazer de RPG, que tem mecânica, sistema, essas coisas todas. Então, só para para poder deixar pro conhecimento da galera, o Beauregard, ele é meu e do Rafão Araújo, que é brother do Lampião, né? Lampião Game Studio, esse grupo nosso aí que cria joguinhos doidões aí pra galera se divertir. E o Beauregard, ele começa, cara, depois que eu terminei uma campanha com a minha galera aqui em Saquarema, né? De Ravenloft, né? Jogamos Ravenloft por uns 5 anos
e a campanha acabou. E aí eu fiquei órfão, fiquei triste, me senti abandonado, certo? E aí eu fiquei naquela, porra, que outro jogo me dará um pouco daquele tesão que eu tinha jogando um jogo de terror? Lembrando que o Ravenloft, pro meu gosto de terror, nem é o ideal, porque, né, dá umas cagadas no pau aí foda, mas tudo bem. A gente ia levando, porque o grupo gostava, fazia funcionar. Mas não é o sistema ideal para você colocar uma atmosfera e blá blá blá, né? E aí dali eu comecei, pô, eu quero ter um jogo, eu quero jogar de novo uma parada nesse nível. E aí não encontrava nada que me atendesse plenamente. E para jogar Ravenloft de novo, eu ia encarar os mesmos problemas do D&D de antes. Saquei. Comecei a flertar com a possibilidade de criar alguma coisa, e uma das minhas maiores influências iniciais, cara, junto com Ravenloft, claro, foi um outro cenáriozinho de D&D antigo, que é o Carameicos. Lembra dessa porra? Lembro sim. Caraca, esse é antigo, né? É. Bom, então o Carameicos, ele tinha uma parada que eu achava muito bonita, que ele levava muito a sério a questão da nobreza. Então você tinha ali o barão, o duque, o conde, que é uma coisa que dentro da parada do D&D às vezes se perde, né? Uhum. E aí eu achava esses termos bacanas, essas coisas legais, e ia tentar, pô, quero criar uma parada que tenha um peso nisso, que tenha uma importância nessa questão política. E aí acabei me inspirando muito também em Lenda dos Cinco Anéis. Não sei se a galera aí conhece, mas é um jogo que já pega um viés oriental, né? Samurai, a porra toda. Uhum. Só que faz isso de uma forma muito madura, botando muito peso na vida da corte, na politicagem, na trairagem e tal. Então eu fiquei meio que nesse caminho nebuloso aí, com várias coisas me influenciando, né? Jogos que eu gostava, claro. Dificilmente você cria algo assim, sem ter nenhum joguinho que tu, pô, é mais ou menos aquilo ali que eu quero, e não basta ser um, né? Porque se for um só que te influencia, você vai acabar fazendo ele igual. Então a criação é muito essa coisa, né? Você vai misturando 5, 6 coisas na tua cabeça e eventualmente vai fazer uma gestação que no nosso caso estava desde 2011, e eventualmente vai parir aí uma aberração qualquer. Porra, 2011, 7 anos desenvolvendo, escrevendo, essa coisa toda. Porque a gente escreve, aí volta, apaga tudo, às vezes perde tudo por causa de um computador merda, né? Não tinha drive na época legal, essas coisas assim. Pô, boto fé. Caraca. Te entendo. O Pedro entende bem dessa parada. Ele escreve, apaga, né, Pedro? É foda. Boto fé. Então, beleza. E aí você teve, então, eu posso dizer, acho que Belregar, então, ele nasce de uma necessidade, né? Essa coisa assim, quero continuar jogando, mas eu não quero continuar jogando isso, quero jogar outra coisa. Aquela coisa, eu quero fazer o jogo que eu gostaria de jogar, saca? Entendi. Pô, bem do caralho, né? É uma proatividade aí, bem louvável da parte, tanto sua quanto do Rafão. Mas... porque aí a gente se conheceu nessa época, né? Eu tinha um blogzinho na época, o Rafão também tinha, que o dele era especializado em Reino de Ferro, que é um puta cenário riquíssimo também, que me influenciou muito. Uhum. E aí a gente começou a trocar ideia, ele gostou da ideia do Beauregard, foi colocando muita ideia dele, a gente foi misturando. Eu comecei o Beauregard muito pé no chão, muito só política e história. Aí veio o Rafão e falou, cara, dá pra pirar. Aí começou a colocar uns elementos de sobrenatural que eu tava naquela, vai ter, mas ainda não parei pra pensar. Ele veio e começou a colocar, fez sentido, e aí foi. E aí quando o Lampião Game Studio nasce, que faz o que deve ter uns 3 anos que ele existe, ele começa comigo com o Rafão, querendo fazer, tipo, juntar mentes como as nossas para criar jogos novos, né? E o Beauregard é aquilo, ele meio que fez o Lampião nascer, né? E curiosamente, a gente já lançou aí, pô, nesse meio tempo, sem exagero, mais de 10 jogos. E o Beauregard só tá sendo concluído agora, porque realmente era aquela coisa que a gente estava ali, né? Quando o Jorge entrou no grupo, ele pegou um pouco do Beauregard, leu, né, por dentro e conseguiu acrescentar alguma coisa também. Então o Beauregard é um pouco daquela peça que hoje em dia ele ainda é o mesmo jogo que eu comecei a escrever no meu blogzinho lá, mas sem dúvida ele é um testemunho dessa coisa do Lampião, sabe? Aquela coisa assim, ó, esse grupo dá certo, você quer ver? Lê essa porra aqui. Entendi. Só pra situar o Jorge que você tá falando, é o Jorge Valpassos. É o Jorge Valpassos. Isso aí, inclusive, aproveitando,
Jorge Valpassos está com um lançamento aí na Amazon, quem puder ir lá dar uma olhada, é uma pré-venda. Arquivos Paranormais é um jogo, um RPG, criar aí cenários urbanos, modernos, geralmente, onde você vai ter casos bizarros, incompreensíveis, aí o ET de Varginha, o Chupacu e coisas assim. Pô, que maneiro. Arquivo X brasileiro? É o que você quiser, né? Mas a base dele é essa. Você cria uma agência em conjunto com os jogadores e aquela agência ela vai ter uma especialidade. E aí você vai fazendo as histórias com base nisso. É bem, bem maneiro mesmo. Bota fé. Tá Arquivos Paranormais da Amazon. Pode ir lá que tá em pré-venda, tá barato, aproveita. Sim, nós vamos colocar aqui um link de tudo quanto é jogo, do Lampião Studio, tudo que a gente mencionar aqui nesse Quebra do Osso, vai ter o link aí no post aí pra galera poder comprar, desfrutar desse novo material, dos novos materiais, né, que tá chegando aí no RPG brasileiro. Antes da gente entrar de fato no ambiente de Belregar, Jefferson, eu tô falando aqui a respeito de RPG brasileiro, e enfim, é quase que impossível falar disso, né, sem mencionar aquela famosa frase que um tanto de gente falava isso bastante, acho que ainda falam hoje em dia, que é a ideia de que o RPG morreu. E muita gente que eu escuto falando isso, quando você vai ver, a pessoa joga, sei lá, a pessoa joga Storyteller e D&D. E aí a gente passou pelo problema aí das traduções, esse tipo de material não chegava aqui, era a Devir ainda, a principal editora que traduzia os livros, e ela parou com isso, os livros não chegavam, então o RPG está morto no Brasil. E aí tinha um tanto de RPG indies, vamos dizer assim, né, que começaram a povoar o mundo do RPG nacional e tal, essa coisa toda. Que tanto que essa ideia, né, talvez, você entende que tem uma resistência do jogador brasileiro de jogar um cenário novo? Não, seja ele nacional ou internacional? Eu acho que a resistência é mais quando é nacional, cara, do novo. Porque é muito merda falar isso, mas é um pouco de verdade. Você sente isso quando você vai em ambiente, né? Tem vários tipos de ambientes que você vai e você sente isso. Se você tá num evento de RPG, é mais fácil do cara sentar na tua mesa ali, querer ver o teu jogo e tal. Mas a reação normal desse cara às vezes nem é jogar. É só olhar, balançar a cabeça e dar um tapinha nas costas e falar, pô, bacana, cara, vai lá. Mas esse cara dificilmente vai deixar de jogar o que ele já joga há 30 anos, sabe? Uhum. É difícil fazer esse cara mudar, realmente. O que a gente tem feito do Lampião é tentar fazer público novo. E aí, cara, você toma um soco de refrescância na sua cara. E você vai num evento que há espaço para o RPG, mas ninguém ia. Como, por exemplo, uma feira literária, um evento de anime, onde não teria coisa de jogo, só jogo eletrônico. E porque geralmente são locais onde as pessoas já ouviram falar desse troço, mas nunca jogaram. E aí você vê a diferença que é, né, a abertura que você tem. Quando você encontra eventualmente um cara ou outro ali que também joga e tal, aí você encontra de novo aquela velha resistência do cara que tem certeza. Não, eu já sei, eu já tenho o meu jogo, né? Uhum. E aí ele, não, legal, bacana, vai lá, joga aí, deve ser bom, bacana. E fica por isso mesmo, né? Então eu acho que o grande foco é esse, cara, é você parar de ouvir a galera que tá falando que tá morto, virar pra ele, dar uma pá e falar, tá bom, cara, então enterre e não enche meu saco. E procurar um público novo, saca? Não, eu concordo bastante com isso que você tá falando. Eu acho que esse ar de refrescância ele é extremamente necessário, né? Se for para falar, por exemplo, do Storyteller, eu acho que essas edições de 20 anos vieram muito a calhar justamente por causa disso, que era um jogo de 1990, porra, ou então, sei lá, a terceira edição, a edição revisada, é um jogo de 2000, tem 18 anos isso daí já, pô. É muita coisa. E você nem acha o jogo mais pra comprar e tal, então é claro que o jogo, ele não tem uma nova safra de jogadores, de fãs e tal, etc, né? Eu vejo muito isso pelo Garocast, o nosso público, né? Como majoritariamente a gente fala sobre lobisomem, o nosso público ele tem ali entre 25 a 35 anos. Né? Então, tudo bem que é uma galera que consome jogo e tal, mas é um pessoal que já tá com essa ideia de jogo, ou com o que seria o RPG, isso já tá sacramentado dentro da cabeça dele, e é o que você tá falando, o cara dificilmente ele se dispõe a aprender uma nova coisa,
Porque aí você vai ver, o cara tem uma sessão, um jogo que ele tá jogando ou narrando pros amigos, com os amigos da escola, e tem, sei lá, 15 anos. Esse cara não vai mudar nunca o jogo dele, sacou? Às vezes ele tem uma resistência até com a própria edição. Sei lá, o cara joga D&D 3,5 há 12 anos, aí lança a quinta edição, o cara não passa pra lá. Não, vou continuar jogando isso aqui, eu tenho meus livros tudo aqui, como é que eu vou fazer? Né? Eu não sei Esse se vocês ano- concordam, mas eu acho também que pra galera da nossa idade, a gente tem um certo ranço, não nós, mas o pessoal da nossa idade, né? Tem um certo ranço quando fala sobre RPG nacional por conta da Dragão Brasil, sabe? Porque eu não tô querendo denegrir o trabalho do pessoal, nem reduzir tudo que foi feito a um adjetivo só, mas aquilo lá era meio semi-profissional, quando eu dizia sobre trazer material novo e tal, né? Entendi seu ponto. Acho que, de repente, é aquela coisa que o cara escuta RPG nacional e a primeira ideia dele é Tormenta. Que mas exato. aí, surpreendentemente, cara, Tormenta tem uma fanbase imensa. E a Sim, galera exato. de Tormenta dificilmente joga outra coisa. É um desses caras, sacou? Não, eu já tenho meu jogo, tá bom, tô feliz. Não, o que eu tô querendo dizer é, gosta muito de uma coisa que foi produzida lá na década de 90, e aí tá pegada aquilo, ou então a percepção do pessoal mais velho é negativa por conta dessas coisas que saem em publicação periódica, entendeu? Eu não acho que a Dragão Brasil pisou na bola, nem nada assim, não. Eu só acho que é uma percepção que fica engessada com o passar do tempo e que é positivo abrir os olhos, né? Uhum. Sem dúvida. Uma coisa que eu notei esse ano, teve o Diversão Offline no Rio, né? Um dos eventos maiores aí de RPG que tá rolando atualmente, Board Game, teve um público novo muito grande, né? O evento foi sábado e domingo. Assim, a gente no Lampião acaba já tendo alguma visibilidade no meio. Então a galera vai no evento e eventualmente até vem pra jogar e tal, porque querem ver o jogo ali com a galera que desenvolve, né? Que deve pra pegar aquele toque de sei lá, autoral da coisa, né? Uhum. E aí, mas eu via muita gente chegando que realmente só conhecia por nome e estava curioso, ou só jogava board game. Esse ano eu senti um pouco de refrescância no evento, que foi bem bacana. Teve muita gente lá que chegou meio que no acidente. Não, sabe que tinha um evento de jogos e vim ver qual é. Sabe? E aí ia lá e conseguia jogar. E aí você vai capturando, né? Aquele trabalho de aliciador, né? Tu chega pro cara e fala, ei, quer ficar doidão? Vem comigo aqui, vem aqui, senta aqui. Porra, eu ia, hein? Olha o Pedro explanando. Mas Não nada, cara, eu gosto de RPG. tá bom, então tá. Vou fingir que foi isso que você quis dizer. Mas, beleza, já falamos um pouco aí sobre essa coisa de RPG nacional. Vamos lá então pro Belregar, então. Jefferson, explica aí pra gente como que é o mundo de Belregar, como que é essa coisa do mundo e da ambientação do jogo. Então, tudo começou... Brincadeira, eu não vou contar desse jeito, pelo amor de Deus. É o seguinte, o Beauregard é um jogo de fantasia medieval, com uma pegada sombria, onde a gente tem 3 palavras-chave: horror, fanatismo e descoberta. São os 3 pilares do Beauregard, né? É como se fosse o tom e tema, falando numa linguagem de storytelling. Sim, sim. Né? Aquelas coisas que você tem que se manter ciente que tem que ter na história. Horror, fanatismo e descoberta. O horror que a gente gosta de pegar, o pilar do horror, ele é principalmente focado para a vida comum, né? Nem sempre é um horror do sobrenatural, ele vai aparecer eventualmente, mas o nosso principal horror que a gente frisa no jogo sempre é o da vida, é o do mundano, é o de você ter a noção da pequeneza ali do ser humano dentro daquele mundo devastado e coisa e tal. Você falou que é do mundano, né? Sim, sim. Como assim? É um horror baseado em loucura ou é aquele horror Lovecraftiano que não tá ligado às entidades? A resposta mais curta é os dois. Os dois. Porque a gente gosta muito, então vou destrinchar o pilar então, né? O horror, no caso. A questão do horror que a gente gosta de pegar no Beauregard é o do dia a dia, né? É o de você sempre levar em consideração que as coisas ali naquele ambiente estão acontecendo de uma maneira desagradável, estão acontecendo de uma maneira que não é confortável para você, né? Você lembrar que o cara tem uma dor no joelho, é você lembrar que a caminhada dele de 1 hora foi com um sapato que estava úmido, sabe? São coisas que quando você fala de um modo geral parecem
nada. Mas quando você vai colocando isso na narrativa, para lembrar o cara o lugar onde ele tá, e a dificuldade pela qual ele está passando na vida, porque o horror também, ele alicerça uma questão do Beauregard, que é o jogo da coisa pequena, né? A gente fala muito sobre o mundo no livro, mas a gente te aconselha a pegar esse grande mundo e botar uma lupa num lugar do mapa e falar da história daquele lugar, daquela vila, daquele mosteiro, daquela fortaleza, seja o que for, né? E aí essa fragilidade do mundano ali, da vida comum desse cara, sem cavaleiros garbosos, né, e de moralidade infalível, né? Não, pessoas comuns que estão suscetíveis a esses horrores aí, sejam eles naturais, de uma praga que você tem na tua cidade, que mata a tua mãe de disenteria do teu lado, até uma coisa sobrenatural, quando você foi onde não devia, mexeu no que não devia e por aí vai, né? Mais ou menos isso daí. Cara, Porra, você... bem maneiro, hein? Bem do caralho. Você descrevendo assim, eu não sei se você já leu, é provável que sim, mas isso me parece bastante com o material escrito pelo Ken Follett, tipo do Pilares da Terra. Pilares da Terra porra, se eu pudesse eu tatuaria aquele livro inteiro. Você ia precisar de umas 4 pessoas. Sim. Mas aquilo ali é isso aí. Eu quero contar a história do pedreiro, sacou? Essa que é a parada. Entendi. Pra quem nunca leu, fica aí, galera, a sugestão, né? O Pilares da Terra, do Ken Follett, é também uma série que tinha na Netflix. Eu não sei se a série ainda continua. Ela ainda continua no catálogo da Netflix. E tem um outro livro que está relacionado com ele, que é no mesmo ambiente, que é sobre o mundo sem fim. E aí, teve um amigo meu que estava me pedindo uns livros emprestados, eu sugeri esse, e ele me perguntou sobre o que é. E me faltou palavras. Eu falei assim, cara, o livro é sobre nada. Ele, como assim? Eu falei, olha, tem um pano de fundo em um deles, agora eu não tenho certeza. Eu acho que é no Pilares da Terra mesmo, que é a Guerra de 100 Anos, e que é uma história de uma vila, que o cara que vai virar conde, ou ele vai virar duque, e aí ele faz uma coisa ali, e tem a mulher que vai ser queimada porque ela é feiticeira, enfim. Aí tem uma porrada de coisa, eu talvez esteja misturando as histórias. O Pilares da Terra já é a grande saga de um cara que tinha um sonho, construir uma catedral. Exatamente. Né? E aí, meu irmão, no meio disso, puta merda, maravilhoso aquilo. Sim, e foi um livro que me ajudou bastante. Depois, né, de ler, eu acabei jogando Idade das Trevas, Lobisomem. E os meus jogadores, eles acharam bem interessante, porque eu tava dando muito o foco dessa vida terrena, vamos dizer assim, né? O tanto que essa coisa ela é pequena, e até mesmo as descrições, foi um negócio que melhorou bastante a minha narrativa. Um outro livro nessa pegada, hein, galera, é o filme muito famoso, mas o livro, para você pegar essas questões de narrativa, te ajuda mais. É O Nome da Rosa. Do Humberto Eco. Humberto Eco. Maravilhoso. Sim, maravilhoso. Sim. Porque ele te mostra como é a vida no mosteiro, sacou? E aí tu vai, maluco. E é maravilhoso, porque ele detalha tudo, as discussões. O Humberto Eco, ele é um cara meio escroto no ponto que ele acha que você é ele quando tá lendo o livro dele, porque ele bota passagens inteiras em latim e não traduz. Aí você fica assim, porra, tá, e aí? Mas tudo bem, tirando isso é muito legal. Beleza, esse aí é o pilar do horror. O próximo pilar você mencionou o fanatismo. Então, o fanatismo ele entra no sentido de que, dentro da cosmologia de Beauregard, Deus criador, né, que é o único, o criador, ele não tem um nome próprio, né, ele é chamado dessas formas. Tanto que a religião do mundo é a religião criadorista. Né. Dentro da cosmologia, as pessoas que vivem em Beauregard não sabem disso, claro. Dentro da cosmologia ele está morto, né, ele não existe mais, ele se sacrificou e tal. Pá. Só que, como eu falei, ninguém sabe disso. E o ambiente atual de Beauregard, quando você começa a jogar, ele é um ambiente semelhante àquela alta Idade Média logo depois da queda do Império Romano. Então, é um lugar que tinha um Império Unificador que caiu. E aí o poder que era centralizador se tornou local. Né? Você perdeu aquela coisa dos grandes reinos, tanto que a gente não usa esse nome, a gente usa o nome Castelania, porque passa mais a ideia do domínio. Né? Quem tem o domínio é quem tem o castelo. Ah, mas quem é o seu rei? Meu rei mora tão longe daqui que não me importa. Você deve obediência a mim, não ao rei, saca? Então o cara começa a ter essa fragmentação de toda a autoridade dentro do mundo, só que, claro, uma instituição conseguiu se manter coesa com a queda do Império, que foi exatamente a igreja, né, que a gente chama no mundo de Tribunal do Supremo Ofício. E essa igreja, ela se mantém firme, ela ainda tem conexões em todos os cantos do mundo, por mais que as viagens
sejam outra coisa que a gente não estimula no jogo, né? A coisa de viajar é meio que, pô, vou ter que viajar, caramba, tem que ter um motivo muito bom, sabe? É você jogar uma campanha de RPG com um viés que você nunca imaginou, que é a tua galera querendo ir pra uma que eu já cheguei a usar, não em campanha, infelizmente, porque não deu tempo. Mas o objetivo da galera era fazer uma viagem longa porque eles estavam pagando uma promessa. Tinham que chegar num relicário, não sei aonde lá. Sabe, é isso. Com a ideia de uma peregrinação. Isso, estavam fazendo uma peregrinação e no caminho merda aconteceu. Mas é isso, né? Então, a própria noção da viagem a gente pega num outro ponto com ela. E a fanatismo vem nisso, porque a igreja ainda tem o controle, né? Porque a igreja, a fé, é a argamassa que une a população. Então, por mais que você seja de uma castelania diferente, vocês dois vão saber rezar a mesma oração. Entendi. Né? Então, assim, isso une vocês. E aí o fanatismo tá forte porque ninguém sabe que Deus está morto. E aí vamos continuar queimando pessoas em nome dele, uma hora ele responde. Como é que é o nome da igreja, cara? Tribunal do Santo Ofício? Tribunal do Supremo Ofício. Supremo Ofício. Mudei um pouquinho aí. Santo Ofício é da nossa história. Só para salientar aqui, porque provavelmente a gente vai chegar nisso, mas é porque você citou aí, né, o Tribunal do Supremo Ofício, que eu, né, num deslize aqui mesmo, eu já fiz a comparação com o Santo Ofício. Você citou também a queda do Império Romano, só que Belregar não é na Europa medieval, né? Não é mesmo. Isso daí é muito interessante isso daí. Deixa eu falar do último pilar, da descoberta. Beleza. E aí eu falo sobre essa coisa de parecer ova, mas não ser. Porque isso pra mim, é uma das cerejinhas do bolo do Beauregard. Tranquilo. A questão da descoberta é muito isso. É você perceber que esse mundo que tá ali na sua realidade ordinária diária, achar que ele tem estruturas firmes e na verdade ele não tem. Na verdade, não tem ninguém lá em cima ouvindo suas preces. Deus está morto. A sombra venceu. Saca? Essa é a parte da descoberta. É você entender. Por isso que o subtítulo de Beauregard é Cinzas de um Mundo Derrotado. Porque o que Deus está realmente morto. Quem venceu foi a sombra, que é a sua antítese, né? E a sombra, ela não atua diretamente. Por vários motivos. Primeiro que ela não quer, ela não gosta, ela não é dessa. Né? Outro é que o criador, nesse sacrifício dele, meio que criou aí uma proteção, que pra galera que curte o lobisomem daqui fica fácil comparar com uma película. Né? Boto fé. Ele meio que impediu ali que a sombra agisse diretamente. Mas ela não precisa, cara. Sabe por quê? No momento em que o criador colocou a centelha no homem, ela fez uma sombra. E ela sempre esteve lá. Porra, que do caralho isso aí, mano. Essa foda. sacada eu achei genial. O criador de Beauregard, ele não é perfeito, ele fez várias merdas que sempre tenta justificar, sabe? Você tem assim dentro do cânone da igreja, o criador fez tal coisa. Não, é porque ele estava testando, né, sabe? Tenta dar um migué, mas a verdade é essa. O Deus de Beauregard é um Deus falho, ele errou várias vezes. E quando ele se sacrifica, é um sacrifício real. Que ele fala, pô, eu vou, mas eu vou proteger meus filhos. Só que ele, mais uma vez, errou, mesmo com a melhor das intenções. Pô, do caralho. Achei isso bem bacana mesmo. Mesmo. Tá, então aí agora vamos pra... Pode ser pra cereja do bolo? Você falou aí, por exemplo, show, da diferença. Pô, beleza. Isso é sempre bom lembrar, né? Beauregard não... Porque nós estamos falando de um jogo de fantasia e como conversamos lá atrás, estamos em 2018. Então não há necessidade de ficar repetindo padrões de jogos de fantasia que não acrescentam em porra nenhuma e só fazem pessoas diferentes renegarem ao jogo, né? Então a gente aproveitou para pegar o Beauregard e não repetir alguns erros, como por exemplo questão de representatividade feminina, né? Questões de homoafetividade, até como ela é tratada dentro do jogo, porque se você não tá numa parada de medieval, né, real, Europa, tem muita coisa que você não precisa, porque não é a mesma história, não é o mesmo mundo, e isso abre margem para você criar outras coisas, né? Você pega uma coisa que seria um problema e transforma ela em mais história. Né? Isso eu acho, para mim, é o mais fascinante. E quem me inspirou muito para isso foi o Leonel Caldela, né? Que inclusive é autor de Tormenta. Boto fé. Ele é o cara que, para mim, mais sabe fazer isso. Foi o cara que me colocou essa ideia na cabeça. Quando um cara te der um problema, não negue, tente justificá-lo. E na justificativa, tu cria mais jogo, né? Isso, para mim, é fundamental na hora que você está criando uma coisa e tal. Com isso, a gente fez várias brincadeirinhas no Beauregard. Por exemplo, o título de nobreza em Beauregard, né? Você tem o duque, o conde, o barão, aquela coisa toda normal. Só que o pronome, né, a forma de você tratar esse cara, não é tradicional.
dos jogos de fantasia medieval, que geralmente você tá lá jogando com seu cavaleiro e vai querer que o cara chame ele de Sor, né? Ó, Sor fulano de tal. É uma mudança boba, é uma coisa cosmética, mas faz uma puta diferença quando você tá jogando. Em Beauregard a gente usa Dom e Dona. Porra, deixa eu bater palma aqui. Muito boa ideia, muito simples, cara. Eu boto muito fé, simples. eu boto fé. Tinha um jogador na mesa que tinha o nome do personagem dele, era Demétrio, e olha como é gostoso falar Dom Demétrio de Borgosa. Olha como isso soa bem, olha como isso soa Verdade, bem. melhor do que Sir Demétrio. Bem, verdade. Porra, meu Deus. E eu gosto, você falou da mudança cosmética, mas eu gosto muito disso, porque às vezes o simples trocar de uma palavra, né, por ela apresentar um conceito completamente diferente, ela muda tudo. Né? Ela na cabeça talvez da pessoa mais incauta, ela vai simplesmente falar assim: o Dom é um Sir e tipo, bola pra frente, futebol clube, né? Só que quando você percebe que isso é bem mais, porque você vai ter um conceito por trás daquela coisa toda, você vai chamar uma mulher, por exemplo, como você disse, né, de dona alguma coisa, isso tem um peso muito válido, né? O conceito muda bastante a coisa toda, como, né? Eu acho. E tem outras coisas. A gente conseguiu, dentro do Beauregard, quebrar muita expectativa, né? De modo que você tem, por exemplo, é outra coisa simples, mas comida, né? Você joga um jogo medieval, aí eu sempre uso esse exemplo. Talvez pessoas que vão assistir isso depois vão ficar putas porque eu sempre uso esse exemplo, mas desculpa, é um bom exemplo. Eu tava narrando uma vez e a galera tava no salão de um conde, esperando ele chegar. Eu descrevi, né, o salão do conde é assim, assado, tem uma mesa com umas frutas. Se vocês podem comer enquanto esperam ele. E aí um dos jogadores, automaticamente, sem me perguntar, falou: vou lá pegar uma maçã. Aí eu olhei pra ele e falei: não tem maçã. O que tem então? Tem goiaba e manga. Massa. Legal. Tem piqui. Saca? Porque, tipo, nada impede, cara, sabe? Nada impede. Não é, porra, sabe? Nada te impede de dar uma mudada nisso, de quebrar um pouco essa na real não é nada isso, é só uma bobeirinha. Só pra você criar mais identidade pra esse jogo com esses pequenos toques aí. E funciona pra caralho. Quando você começou a falar, eu achei que ia entrar no salão do senhor lá, do Dom, né? E ia ter sushi. Pô, não, de verdade é o que você falou, né? A gente tem essa ideia de medievalismo europeu tão incrustada na cabeça, né? Que você já pensa, pô, a comida, sei lá, vai ser um javali, queijo, cerveja e maçã, né? Porque é o que tem lá, então é o que você coloca na cabeça. Acho interessante. E aí e é maneiro que o cara reage. Pô, mas aqui não existe manga. Aqui aonde, cara? Aí ele percebe em Beauregard que é o quê? É real ou é fantasia, caralho? Isso é fantasia, né? É verdade. Pronto, aí o cara entende, beleza, é fantasia, show, então vambora. Falando um pouco dessa coisa de fantasia, eu tava dando uma olhada, eu posso estar errado, mas até onde eu vi, não existem outras raças, né? Os personagens são todos humanos, não é isso? Você não tem elfo, anão ou qualquer coisa do tipo. Não, pelo amor de Deus, não tem nada disso, não. Foi outra coisa que eu achei muito legal, porque, pô, sei lá, essas coisas de fantasia, não é que não é que eu não goste, mas aparentemente todo cenário de fantasia você tem que ter um elfo, por exemplo, ou alguém que cumpra esse papel, né, da raça, vamos dizer assim. Nossa, em raça não humana é que na real eles não tem nada de diferente, é só uma regra, e aí você joga com o humano da floresta ou com o humano da montanha. Verdade. Sacou? Tipo, não tem nada. Qualquer coisa que um elfo faça num jogo normal, um humano faria, em termos de interpretar. Você poderia fazer um cara introspectivo, que gosta da natureza, blá 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 blá. E um anão a mesma coisa. Você pode fazer um cara beberrão, que gosta de batalhas e demora a fazer amizade, mas quando faz é pra vida toda. Pronto. Cara, interessante você falar isso, e nós como jogadores de lobisomem, eu acho que a gente consegue entender isso até melhor, porque quando você interpreta um lupino, você é obrigado a realmente interpretar outra raça. Sim, geralmente quando a gente vai brincar de alguma coisa assim, pô, realmente, o elfo aqui é bizarro, o cara é, muito estranho jogar com isso aqui, aí é legal, né? Tudo bem, não tô falando que você tá errado em jogar de elfo, de anão, de halfling, se você quiser. É aquilo, eu tava fazendo uma parada que ia me agradar, e aí nesse ponto a gente escolheu etnias no lugar de raça, né? Você tem vários povos em Beauregard ali, e aí você tem a descrição desses povos todos, eles vão ter uma língua,
vão ter alguns comportamentos próprios, né? E é isso, se você quiser encontrar o anão ali, você até vai encontrar. Por quê? É um povo humano que gosta de beber, brigar e tem fortes amizades. Pronto. Entendi. Você não precisa das outras raças, né? Criar uma nova mecânica para isso se adaptar dentro do seu jogo, tentar equilibrar aquilo para não ter uma raça mais forte do que a outra e, enfim, por aí. Exato. Assim por diante. E é uma questão interpretativa. Não, mas eu gostei muito do que você falou no início, porque é uma das coisas que me incomoda em D&D e outros RPG de fantasia. Que você tem lá várias raças e, como você disse, você está interpretando um humano, só que um humano mais bruto, né, mais selvagem, simplesmente um anão, um humano pequeno. Porra, vai se fuder, né, meu irmão? Por isso o maninho pistola. E aí é nisso que, por exemplo, acho que o Mundo das Trevas acaba sendo melhor, porque quando você interpreta um vampiro, ou então um lupino mesmo, né? Você é obrigado a interpretar diferente, entendeu? Você realmente é outra raça, as coisas funcionam de forma diferente pra você aqui. Mas é o probleminha que eu achava no D&D. Eu achava tudo ficava muito genérico, como eram super-heróis na década de 50, sabe? Uhum. Todos eram o mesmo, só mudava a cor. Sim, sim. Falando um pouco de sobrenatural, Jefferson, uma coisa que eu dei uma olhada, muita coisa do sobrenatural tá muito ligado com a ideia do fanatismo, né? Essa coisa da sombra e do Deus, que, enfim, não tem um nome e tal, etc, né? É isso mesmo? Eu peguei direito essa ideia? Como é que o sobrenatural funciona em Belregar? Então, o sobrenatural você pode usar ele em vários teores diferentes numa campanha, né? Você pode ter aquela campanha onde nenhuma criatura vai aparecer, né, de fato. Mas você tem, tipo, a influência do mal nas pessoas ao seu redor. Uhum. Ou você pode ter uma onde, de fato, vai ter o mal ali encarnado, aparecendo, uma besta, seja lá o que for. Eu gosto de botar essas coisas de forma sutil, né? Eu prefiro. Quando eu vou usar, eu gosto de colocar mais aquela coisa de jogo da mente, né? Você não sabe o que está acontecendo de verdade, né? Não sabe se o que os sons que você ouve é aquilo mesmo ou não é, né? A coisa do farejar do cão na fresta da porta à noite, sabe? Uhum. Querendo entrar, querendo sentir teu cheiro. Essas coisas é que eu gosto de ir brincando. Mas claro, chegou aquele momento, ainda mais que é um RPG, você quer um ápice, né? Você quer um momento de caralho, agora o bicho vem e já era. E aí a gente usa, óbvio, né? Não vou nunca negar isso daí, porque é legal pra caramba, afinal de contas. Uhum. Mas eu gosto de fazer essa escalonada, né? Do horror, do terror e do sobrenatural. Entendi. E nesse ponto, a sombra, ela é o que vai representar principalmente isso, né? A sombra viva, como é conhecida. Ela é o que vai ser o carro-chefe desse sobrenatural. Seja influenciando as pessoas, seja, né, fazendo alguma manifestação qualquer, te assombrando, né? Aí vai de cada um. Todo personagem Beauregard, no sistema que a gente usa, né, que é o sistema do Crônicas, que é um sistema pronto já, tem um livro independente dele, mas você não precisa para jogar a Beauregard, porque ele tem tudo lá. Crônicas, a gente colocou um sistema de corrupção. Seu personagem, quando você o cria, ele tem um pecado. Só existem 5 pecados no Beauregard que são paralelos aos nossos aqui. É gula, ira, luxúria, avareza e inveja. Né? A gente só usa esses. O porquê? Preguiça, eu fiquei com preguiça e não botei, e boa resposta, velho. O outro é orgulho, né? Isso. O orgulho a gente usou como paixão, e a paixão é a arma do diabo, que é o consorte da sombra. Ah, entendi. Porque é a paixão que vai te levar para todos os pecados. Você comete a luxúria pela paixão por algo, você comete a gula pela paixão por aquilo que te consome, você comete faz a inveja de se tornar algo ruim pela sua paixão por aquela coisa que é de alguém, e por aí vai. Então é como se o diabo fosse o pai de todos os pecados ali, né? E esses pecados, né, você vai manifestar, você vai meio que tendo que resistir a eles ao longo do seu jogo, enquanto você joga. E todo mundo tem um nível de corrupção, né, na ficha. E todo mundo já começa com 1 marcado, né? Você mentiu na sua vida, pelo menos, seja pro bem ou seja pro mal. E a maior arma da sombra é a mentira. Uhum. Né? E todo ser humano mente, não há um que não minta. Né? Se tem um que não minta, ele não viveu muito tempo, provavelmente. Verdade. Né? E aí a gente gosta de pegar. Aí o sobrenatural está muito nisso também, que é um pouco da herança do Ravenloft, né? Aquela coisa da corrupção,
que você, dependendo do seu grau de pecado, você vai manifestando características do pecado, porque cada pecado é associado a um ímpio, que a gente chama, que meio que um demônio, né, uma manifestação, um filho da sombra com o diabo, né, pode se entender assim. E por exemplo, né, o ímpio da inveja chama invídia, e a imagem dela, né, a encarnação dela é uma serpente gorda com rosto de velha, né, a cabeça humana de velha que fica rilhando os dentes porque ela tem nervoso de ver o que ela quer na mão dos outros, e por isso a boca sangra e tal. E aí vamos supor que o seu pecado é a inveja, você tá degringolando ali no caminhar do pecado, e a gente pode começar uma sessão de jogo simplesmente falando que, pô, você passou a noite sentindo dores terríveis na boca e acordou e cuspiu 10 dentes, cara. Caralho. Sabe? É uma manifestação da inveja em você. Pronto. Porra, que doideira. Ô, velho, eu tô empolgado aqui. Eu tô também. Eu tô empolgadaço também. Bem, Jefferson, a gente já decidiu aqui que depois da gravação você vai narrar uma sessão pra gente, tá bom? Exatamente. Ah, beleza. É um maior prazer, cara. Pô, pegar a gente tá no sangue. Ai. Beleza. Jefferson, deixa eu te perguntar, isso aqui é mais uma curiosidade. Por que em toda postagem do Belregar e tal tudo, por que vocês chamam a galera de cães? É uma longa história. Vocês conhecem Conan? Claro. Lógico. Então, o Conan, geralmente quando ele ia matar alguém, ele falava, engula do meu lado, cão. Uhum. Certo? E aí, quando eu comecei a divulgar o Beauregard, eu decidi dar uma Conanzada, né? E aí fui chamando a galera de cão. Ô, cão, não sei o que, cão e tal. E aí, a galera começou a me chamar de cão, né? E a primeira aventura que eu criei, eu homenageei isso. E o nome da aventura é O Evangelho do Cão. Sim. E aí nessa aventura você tem meio ali essa coisa do cão e tal, não sei o quê. E acabou que o cão virou um personagem do Beauregard. Se o cão, o lobo, seja o que for, ele é uma manifestação do diabo, porque ele fareja o teu pecado e vem atrás de você. Sacou? Porra, que foda. E aí virou do jogo, porque é aquilo. Eu tive um problema, o mundo usando o cão, e transformei em história, né? Virou história, já era, vambora. Porra, que massa, velho. Bem legal mesmo. E aí agora deixa eu te perguntar, porque aí vocês estavam desenvolvendo isso, eu vou voltar agora pra parte do desenvolver, eu entendo que essa coisa do cenário e tal tudo ficou fechadinha, certo? Sim, tá, pô, o livro tá... Não, eu posso... Tem um detalhe do sobrenatural que vocês vão gostar. Ué, então manda. O criador, quando ele morre, antes dele morrer, ele vem pro mundo, né? Ele vai caminhar com os homens pra ensinar a eles e tal. Qualquer semelhança com a realidade, interprete como quiser. E aí, ele vem e ele escolhe alguns puros para caminhar com ele, para ele ensinar as coisas e tal. E quando ele vai se matando para criar aquela coisa toda, né, e tal. E ele passou por 3 marcas enquanto esteve aqui. Quem lembra de Cornell pode fazer um paralelo aí com os druidas do Arthur lá. Sim, eles passam por 3 marcas para virarem druidas de verdade. Uhum. O criador passou por 3 marcas. A primeira foi a marca da alma, que quando ele vem ao mundo, ele percebe que ele cometeu um erro. A sombra veio junto, porque a sombra nada mais é do que a sombra dele. Uhum. E quando ele veio ao mundo, ele trouxe ela consigo. Uhum. A segunda marca foi a marca do ego, porque quando ele apareceu diante da humanidade para falar a eles, ele percebeu que os homens não estavam prontos para vê-lo. E quando você encara o Criador, você encara o que tem de pior em si mesmo. Então, quando o Criador apareceu ali no meio daquela multidão, as pessoas se jogaram no chão, querendo arrancar os próprios olhos para não encarar Deus, né? E aí, mais uma marca que ele toma. E a terceira é a marca do corpo, que é o sacrifício. É quando ele vai embora. Aí, você está jogando com seu personagem e pode acontecer dele passar por essas marcas também, né? A marca do ego, a marca da alma e a marca do corpo. Se ele sobreviver às 3, porque é uma coisa de violência, né? Você, por exemplo, pode passar pela marca do ego por sofrer uma humilhação pública, né? Uhum. Muito pesada, perder um título, sei lá, alguma coisa assim. A marca do corpo pode ser um espancamento, um estupro, coisa que o valha. E a marca da alma, geralmente, é você perceber que o sobrenatural existe, né? É você de repente ver uma manifestação da sombra, você ter contato com um texto proibido e ver que tem verdade ali, e por aí vai. Passando pelas 3 marcas e sobrevivendo, né, você pode vir a despertar. E aí você desperta como um arauto. O que é um arauto? Um arauto é um cara, um ser humano comum, que pode ser de qualquer classe social, de qualquer povo, de qualquer religião, de qualquer sexo, de qualquer cor, que percebe a verdade elementar do mundo. Deus está morto, eu estou sozinho e a sombra venceu. Certo? Uhum. Só que
não existe uma ordem de arautos no mundo. Então o seu personagem passa por essa merda toda e não vai vir ninguém pegar ele pela mão, sabe? Não vai vir a mãe Larissa pegar ele pela mão. Vem cá, meu filho, que eu vou te explicar o que você é agora. Bota fé. Sabe? Não tem isso. Então o seu personagem passou por isso tudo e aí ele começa a ver o mundo como ele realmente é. Um exemplo disso, né, seria, vamos supor, o seu personagem é um jovem fazendeiro, passou pelas 3 marcas, está se recuperando em casa com a família, jantando. Ele está jantando ali, o pai, a mãe, os irmãos sentados em volta. Do canto de olho, enquanto ele come e os pais conversam, ele percebe que a língua do pai dele está indo até o umbigo. Caralho. E aí ele olha de novo e não, tá normal, não tem uma língua até o umbigo. Uhum. Mas aqui é o quê? É a realidade falando para ele, seu pai é um grande mentiroso, ou talvez ele seja um grande lascivo, e por isso estava com essa linguana para fora aí. Então, o cara que ele desperta como arauto, ele tem que se virar sozinho, porque ele começa a ver o pecado das pessoas meio que assim, sem querer. Né? Eu tive um jogo numa campanha que a gente jogou, que a galera entrou num espaço que era como um bordel, tava todo mundo sentado ali, numas mesas e tal, tá a galera nesse local, pessoas sentadas em mesas e tal, e os acompanhantes, né, homens e mulheres do local, meio que passando, sentava no colo, dava beijo e tal, e tal, e tal. Um dos meus personagens era um arauto, e aí ele falou que o arauto, ele pode, depois que ele vai se acostumando com isso, de repente pode deliberadamente fazer isso. Eu quero meio que sentir a sombra nesse local aqui. Uhum. E esse sentir a sombra, meu amigo, é pra usar sem medo, igual sentir a William, sacou? É pra você pegar aquele detalhe meio, sabe, nocivo mesmo pra passar pro cara. Uhum. E aí ali foi um exemplo muito bom, porque eu descrevi, ó, você vê que a luxúria tá reinando naquele local, obviamente, mas você vê um cara com um jovem no colo, e ele tá ali e tal, naquela conversa, mas você percebe que ele tá apertando o punho com muita força, porque o pecado daquele cara é a ira. Ele vai entrar no quarto com essa pessoa e vai bater nela até cansar. E, cara, nem era o objetivo do jogo, mas esse jogador ficou o resto do jogo todo tentando arrumar uma maneira de fazer aquela pessoa não entrar naquele quarto, porque ele sabia que esse maluco ia ser espancado a noite toda. Uhum. Sacou? Eu acho que tá na hora da gente acabar esse podcast e começar o jogo. E aí você tem essa modalidade de jogo. E aí tem aquilo, imagina só, você despertou como arauto, começa a ver a verdade do mundo e vai falar, meu pai é um mentiroso, ele tem a língua dele vai até o umbigo de tanta mentira que ele conta. Vão falar que você é maluco se tiver uma força boa da igreja na cidade. Vão tentar te benzer, você vai continuar falando isso, porque provavelmente o padre vai manifestar coisas do pecado também, você pode acabar sendo morto. Então, dessa forma, quando um arauto ele atua muito numa região, querendo resolver os problemas que acontecem lá, a própria sombra, que não atua diretamente, mas domina todos os homens indiretamente pela mentira, podem fazer aquela comunidade se voltar contra o cara. Então o arauto nunca está seguro em lugar nenhum. Né? Ele, eventualmente, quando o tempo vai passando, e sei lá, 10 galinhas apareceram mortas, alguém vai falar, pô, você acha que não foi o filho do Ítalo, não? Aquele rapaz é estranho, né? Dizendo que o pai tem a língua grande e tal, pode ser ele, né? Aquele rapaz é estranho. Isso naturalmente, não por maldade, mas porque a sombra faz o mundo agir contra ele. Então, cara, o maior herói de Beauregard, o cara lendário, o arauto que tá em sintonia com o Criador, é aquele velho maluco na praça da cidade com uma placa dizendo: o mundo acabou! A sombra venceu! Saca? Porra, achei muito foda, cara, muito foda. Em especial essa coisa do arauto, isso criou um paralelo na minha cabeça, porque essa coisa das visões, como você tá dizendo, ela tem um pouco disso, eu não sei se você já jogou ou já leu, em Hunter, The Reckoning, né, da White Wolf. Demais. Voltando a coisa aqui pro Garrowcast, né, uma vez que a gente praticamente só fala de White Wolf. Eu até ia comentar isso, não o Hunter eu não tenho essa familiaridade não, mas eu penso muito nessa visão verdadeira, como se fosse um Garou na penumbra, olhando as pessoas, sabe? Sim, sim. Aí vendo o traço mais marcante, de repente espiando, olhando pra alguém, e aí vê um traço mais marcante daquele cara. Eu penso muito dessa forma. Só que no Beauregard você não tem ninguém atravessando pro lado de lá. Porque o lado de lá seria realmente depois da membrana, depois da proteção, o mundo da sombra. Ideias pro futuro? Talvez, não sei. É verdade isso que você falou aí dos Garou e tal, etc. O lance de Hunter só é que era uma coisa que me incomodava,
que é o fato deles ter a HunterNet, que aí, assim, acaba que existe uma comunidade de caçadores e tal, então você acaba descobrindo, né? Acho que pro jogo poder fluir na cabeça do pessoal da White Wolf, onde os personagens são um grupo de caçador ou qualquer coisa do tipo, eles acabaram fazendo isso para esses caras não estarem tão sozinhos. Só que isso, pra mim, empobrece o jogo. Porque acaba que você não tá jogando contra o mundo. Você tem uma pequena parcela do mundo que tá do seu lado. Né? Então, essa coisa aí do Arauto estar sozinho, eu achei muito genial. Apareceu um lobisomem, galera. Pô, meio que quebra o desespero da coisa. Né? Exatamente. E o isolamento é um dos pilares do Beauregard também, cara. A gente sempre, por isso que eu falei, é uma lupa em cima do mundo. Então, é a história da vila. Você não tem a quem pedir ajuda. O domínio, né? Aquela vila é um domínio, só que o castelo do teu senhor tá longe pra caralho, meu irmão. Você nem sabe o nome dele, você só conhece o cobrador de impostos que vem de vez em quando. Saquei. Porra, muito foda, Jefferson. O Pedro já cantou a pedra aí, que não tá na hora de encerrar o cast pra gente poder jogar, e é isso que eu vou fazer, mas antes, cara, porque assim, é genial, de verdade, não é porque eu tô conversando com você, não, mas eu achei muito foda, eu tinha lido pouca coisa, mas no Facebook mesmo, e eu já tinha achado interessante, e aí agora, porra, com essa explicação, achei muito foda. Deixa eu só falar mais uma coisa antes de ir embora, Manda. Então, que é sobre o sistema que a gente usa é o Crônicas. O Crônicas é muito semelhante, de certa maneira, ao Storyteller, porque você tem um número de um atributo, rola aquele número de D6 e cada 4, 5, 6 é um sucesso. Entendi. Então, assim, pra quem joga Storyteller, ele entende muito fácil ele é muito mortal e criação livre de personagens, que são coisas que eu amo em qualquer RPG. Não gosto de classe, pegar classe, essas coisas. Tem muita resistência a isso. E o Crônicas, você consegue jogar o Crônicas se você quiser. Entra lá, crônicasrpg.com.br. O Pedro, né, que é o criador do Crônicas, ele deixa praticamente tudo lá livre, tu pode baixar os guias lá e jogar Crônicas para sempre. E ele suporta tanto uma campanha de Dark Fantasy, mais pé no chão, como é o Beauregard, quanto algo mais, né, High Fantasy mesmo, com, né, gente voando em coisas e... Então beleza. Pra galera que quiser comprar o Beauregard, como é que faz, Jefferson? Porque o meu cartão de crédito já tá aqui na mesa. Por enquanto você tem que esperar, porque ele saiu do financiamento coletivo no final do ano passado, né? E aí foi esse ano todo o processo de terminá-lo, diagramar, pagar arte, né? Porque o financiamento é para levantar a grana, então não é a mesma coisa. O dinheiro do Catarse é exatamente para fazer o projeto andar. E aí com o Catarse a gente conseguiu começar a pagar os caras para fazer ilustração, para fazer capa, para diagramar e por aí vai, né? Fazer toda essa etapa. E agora o PDF já foi entregue para a galera que apoiou e logo logo o livro físico está saindo. Aí eu acredito que quando a galera começar a receber o físico, sai para abertura para o público geral. Mas, cara, entra nos sites aí, Lampião mesmo, nosso site, em tudo quanto você encontra muito material que já dá para ter uma noção, tem aventura pronta que tu consegue baixar, dá uma fuçada, vocês sabem, vocês são pessoas do novo século, vocês sabem encontrar coisas. Eu não, mas tudo bem. Então tá jóia. A gente tá falando aí, ó, o Aaron tá escutando e ele já tá falando que já tá lendo o livro, e ele já tá esperando o físico dele, que o PDF tá lindo. Isso é um depoimento do Aaron, não meu, ele tá escrevendo aqui. Hoje, em especial, dia 21 de outubro, a gente abriu a gravação pros ouvintes, né, porque hoje é o dia do podcast, então a gente quis fazer algo especial pros nossos ouvintes e trazendo aí a informação pra eles justamente de um jogo novo. Então, por isso aí, galera, de vez em quando vocês escutaram alguns bip, alguns bops, né, que era da galera do Discord entrando aí no papo e participando. Antes, como de praxe, eu queria saber se o pessoal aqui do chat, se eles têm alguma pergunta pro Jefferson aí a respeito do Beauregard. E enquanto o pessoal escreve, eu tenho uma pergunta. Porque, afinal de contas, Jefferson, isso aqui ainda é lobisomem, porra. Então, qual tribo você acha que ia encaixar no mundo de Beauregard? Rapaz. Desafio de posto pra você, meu irmão. Não, eu tenho. Ixi, mole. Nossa, fácil. Escrotão, porque morreu. E morreram num sacrifício, né, cara? É, perfeito. É o criador, é a representação do criador. Tá certo, a galera já tá aqui. O Marcos já tá perguntando se vai rolar a mesa pra ouvir após o cast. O Aaron tá falando que são os dançarinos da Espiral Negra, que eles já estão com a sombra lá na cola deles. Então tá aí. Molinho, já tá meio caminho andado já. Mas uma coisa que o Aaron comentou
que é legal falar do livro é que o livro todo, ele tá dividido em 4 livros, se eu não me engano. E cada livro, os 3 primeiros, são in-game. Então você vai estar lendo um livro que foi escrito por alguém daquele mundo. E a diagramação dele está toda com notas laterais, porque outras pessoas leram o texto e fizeram correções. Então a gente se preocupou durante todo o livro que você estivesse recebendo uma informação que pode ser mentira, porque foi alguém que escreveu. Sabe? Então isso, ao mesmo tempo que a gente está te dando muito material, você pode ficar tranquilo, que se você errar, entre muitas aspas aí, foda-se, porque o cara que escreveu mentiu. Entendi. Ô, cara, eu vou fazer uma confissão aqui, entenda como quiser, mas, porra, cara, eu gostaria de fazer uma colada de escrita, saca? Porque, porra, que ideias fantásticas, na moral. Não, cara, eu tenho muita vontade de fazer um Crônicas de Beauregard, saca? Um livrinho de leitura, contos curtos sobre o cenário. Pô, bora jogar e conta comigo com isso aí, hein? Sério, tô falando sério. Não, eu tenho muita vontade de fazer, cara, porque eu acho que o Beauregard ele tem muito material pra fazer essas mídias extras. Sair só do jogo e você conseguir fazer quadrinho, pô. Imagina umas HQ pesadonas de Beauregard, que delícia que ia ser. Tem que fazer logo, né, cara? Tem que fazer logo, antes que vire. Declarar. Porque se virar Venezuela ou outro lado, fazer logo essas porra aí. Eu quero declarar aqui pra galera que tá ouvindo que se por acaso o Brasil em Fúria tá demais para sair, é porque eu tô trabalhando com o Beauregard. Ou tira essa de mim aí, rapaz. Jefferson, tem 2 perguntas aqui, cara. Uma é, o que diabos é o P que fica escrevendo lá? Eu não faço ideia do que o Aaron tá falando. O primeiro livro, ele é escrito por membros da igreja, né, membros da igreja que estão fazendo. Um nobre foi até uma igreja que tem conhecimento, que tem livros, para pedir para eles um tratado sobre a história dos homens e os povos de Beauregard, certo? E aí você tem o primeiro livro, né? O primeiro livro é todo sobre um pai organizando esse conhecimento. Então ele fala a história do mundo para você, segundo o ponto de vista da igreja. Só que esse padre, ele fala muitas coisas que são erradas para a igreja. E aí você tem, enquanto tá rolando o cara, 2 pessoas fazendo anotações. Um padre que é amigo dele, que é o P, que volta e meia coloca coisas duvidosas para ele ver. E o Abade Tulos, que é o supervisor, que é o cara que geralmente risca as coisas e escreve blasfêmia do lado. Saquei. Sacou? E o texto tá assim, você tá lendo, do nada tem um risco no meio escrito blasfêmia. Você pode tentar ler aquilo lá, mas saiba que é blasfêmia. Tá bom. O P é esse cara, o P é o amigo do autor que tá ali sempre tentando dar uma sacaninha, tentando mostrar pra ele coisas ali. Se você, a questão do arauto, de repente o P é um arauto tentando mostrar pro amigo a verdade. Entendi. E a outra pergunta aqui é do Vitor Sozzi, que ele quer saber como fica a situação das sociedades secretas. Mas ele mesmo fala que se ele perguntar não vai ser mais segredo. Porra, Vitor, me ajuda aí, né, velho? Então, como o mundo é isolado, você tem sociedade secreta, sim. Só que ela geralmente tem um poder limitado, né? Um poder ali naquela... Né? Você tem Castelanias, por exemplo, onde não tem um governo central. Onde o governo ele é dividido meio que entre grandes juízes, são os caras que fazem parte de uma sociedade secreta que seria, mal comparando, como uma maçonaria, sabe? Que o cara ele é um grande comerciante, mas lá na ordem ele é chamado do Cavaleiro do Vento Oeste, sabe? Essas paradas meio louconas, assim. E aí você tem isso, por exemplo, o terceiro livro, o 4º, que é o que fala sobre o sobrenatural, ele é escrito por uma ordem secreta do Beauregard, né? Uma ordem que está fazendo um levantamento sobre o mundo, porque eles precisam conhecer o mundo que eles entendem como impuro. E aí tem, para você abrir esse capítulo, tem o guia que o cara te dá, é o seguinte: o que você verá nessas páginas é impuro. Então o Abimelech, que ele chama, que é o nome do líder da ordem, deve orar 7 vezes e fazer jejum, porque o que está nessas páginas é impuro, é sujo. E tem a oração para você fazer lá, tá? Então se acontecer alguma coisa contigo, é porque você não orou. Muito doido, velho. Muito foda mesmo. Muito bom, bem, então é isso daí para os nossos ouvintes, né, que acabaram não participando por aqui. Saiba, né, o Beauregard já tem aí em PDF, em breve em material físico. Corram lá para poder comprar. A gente levou... É pela New Order Editora, show? Então pode olhar no site da New Order lá. Exatamente, a New Order trazendo aí vários materiais aí pro Brasil, entre eles então o Beauregard. E esse foi o nosso papo com o Jefferson Neves dos Santos, o nome brasileiro trazendo RPG aqui para o Brasil. Jefferson, muito obrigado pelo papo, cara, valeu, eu achei fantástico.
Tanto que nós vamos encerrar isso aqui pra gente poder começar a jogar logo. Pedro, muito obrigado aí também novamente, cara, mais um Quebra do Osso concluído. Beleza, vou lembrar os nossos ouvintes aqui, então, cara, rezem direito o que você viu aí, que não é que a parada é séria. Muito obrigado pra todo mundo, a gente fica por aqui, despedido agora do mundo de Belregar. Um uivo de despedida pra todo mundo, valeu! Valeu, glória a Deus.